Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde de hoje eu queria compartilhar uma palavra aqui de reflexão para as nossas vidas, em especial para quem é pai, quem é mãe, né? Que tem aí seus filhos. O Senhor lhe trouxe uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Essa palavra é uma palavra de Deus para o Jeremias, né, o profeta Jeremias. Deus dizendo a ele que o chamou antes mesmo de estar no ventre da mãe, né, o Senhor, ele já tinha designado como que seria, para onde Jeremias ia, o que Jeremias ia fazer, né? Deus, ele tem um propósito na vida de todos nós, né? Mas falando dos nossos filhos, o Senhor, ele estabeleceu, antes mesmo de estar no nosso ventre, um propósito para a vida de cada um dos nossos filhos. E cabe a nós desenvolver esse potencial natural de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Na palavra aqui de Jeremias diz pra gente que diz para Jeremias que antes mesmo de estar no ventre já tinha escolhido, já tinha designado que ele iria às nações, né, profetizar às nações. E nós precisamos hoje se revestir, né, da armadura do Senhor, da sabedoria de Deus, do entendimento do Senhor para conduzir os nossos filhos no caminho de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil neste mundo, né? De ideologias, né? Muitas ideias controversas, as ideias que são as originais e verdadeiras que está na palavra de Deus, né? Nós não somos daqui deste mundo, os nossos filhos não são daqui deste mundo. Então, cabe a nós buscar a sabedoria de Deus para desenvolver esse potencial natural que Deus já determinou na vida deles, antes mesmo deles nascerem, né? Então, você vê que é interessante que a mãe e o pai, eles têm, consegue detectar, consegue saber, né, se vai ter um menino ou uma menina através do quê? Dos genes, né? Lá do DNA. Lá no ventre a gente já consegue detectar isso. Então, para você ver como que Deus, ele é perfeito nos mínimos detalhes. Então, o Senhor, ele já gerou nos nossos filhos a unção de profetas, né? De adoradores, de pastores, né, de missionários. Só que nós, como pais, nesse tempo de hoje, nós temos perdido um pouquinho o andar da carruagem. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a vida é muito corrida, nós trabalhamos muito, né? Falamos que nós não temos tempo para nada, até mesmo para poder dar uma atenção para os nossos filhos. Aí o que a gente faz? O que os nossos pais fazemos às vezes? Tô indo fazer um monte de coisa, vou deixar meu filho lá assistindo YouTube, eu jogando um joguinho no celular, porque aí eu ganho tempo aqui para poder fazer minhas coisas, né? E ele fica quietinho lá, porque a gente sabe, meus irmãos, que as crianças hoje, elas estão imperativas, né? Não, tipo assim, as crianças querem o tempo todo estar brincando, fazendo alguma coisa, né? E nós, como pais, devemos ter a responsabilidade de estar cuidando deles, né, e dar essa atenção. Porém, essa atenção não está sendo dada. E eu entendo, porque eu também sou mãe e eu trabalho, né, que esse tempo, se a gente não se organizar, nós não conseguimos tirar o tempo de dar atenção. A atenção que eu falo, meus irmãos, não é a gente dar banho, não é a gente dar de comer e deixar ele lá jogando um joguinho ou no YouTube, não. É você parar e olhar nos olhos do seu filho, é dizer que ama ele, é dar aquele abraço de 40 minutos. A criança, ela necessita disso. A criança, ela tá numa formação, né, na formação da mente dela, dos sentimentos, das emoções. E nós, como pais, nós precisamos fazer parte da formação, do desenvolvimento dessas áreas da vida dos nossos filhos. E nós não temos feito como se deveria fazer. Eu tô falando isso por experiência, né? Porque há um tempo eu tenho orado ao Senhor para que eu possa conseguir dar mais atenção ao meu filho da forma que Deus, né, me designou a dar a nós pais, não só a mim, mas todos os pais, né, de ter esse tempo de atenção, de carinho,
eu tinha esse tempo de atenção e carinho com meu filho? Tinha, mas não da forma que está hoje. Você sabe por quê? Porque Deus, ele abriu os meus olhos para entender que o meu filho precisa ser criado é por mim, é pelo pai, não é por televisão, não é por jogo. Não que Samuel ficasse tanto em jogo, porque eu já não deixava, eu tinha esse controle, mas mesmo assim eu ainda deixava um pouco. E aí eu entendi que o meu filho precisava de mim, né? Com uma atenção diferente do que eu dava antes. Eu vou repetir, os nossos filhos, eles não precisam só do cuidado de banho, alimentação, roupa lavada, um carinho de vez em quando, não. Eles precisam de uma atenção dobrada nossa, porque enquanto a gente só briga com a criança, manda a criança ficar quieta, manda a criança ir lá jogar videogame, manda a criança ir lá pro YouTube, a gente tá deixando brechas para que o inimigo venha sobre a mente do nosso filho e trabalhe da forma que ele bem quer. Você tá entendendo? Então, hoje, além do cuidado que nós temos que ter com nossos filhos, de dar aquela atenção merecida, porque os nossos filhos merecem uma atenção diferente do que nós achamos que estamos dando, e dando com muita... tipo assim, com o tempo corrido, a gente dá aquela atenção, e acha que é o suficiente. Não é. Nós precisamos olhar mais para os nossos filhos. E o que acontece, meus amados? Nós precisamos também entender qual é a jornada dos nossos filhos nessa terra. Qual é o chamado? Nós precisamos discernir qual é o chamado dos nossos filhos que Deus tem para a vida deles. Porque o chamado dos nossos filhos precisa, nesse tempo, ser impulsionado por nós, pais, né? Falar mesmo, profetizar o dia todo, se você puder. Filho, você é uma bênção. Filho, você vai profetizar as nações. Filho, seu coração é de Jesus. Filho, você é especial, né? Você é um filho amado. Jesus te ama. Eu e seu pai te amamos. São palavras de carinho, palavras de atenção. Crianças, elas querem atenção. Crianças, elas requerem atenção, porque, como eu disse lá atrás, elas estão no desenvolvimento da vida delas, né? Emocional, sentimental, e vai ser desenvolvido dentro delas aquilo que nós oferecemos para ela, né? E não pode ser, meus amados, 30%, não pode ser 50%, nós temos que chegar próximo ao 100%. E eu sei que 100% a gente não dá, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é só apenas Jesus Cristo é perfeito. Então, essa palavra que eu estou aqui, né, falando aqui, é algo que Deus ministrou no meu coração, e algo que, graças a Deus, eu tenho conseguido mudar na rotina da minha família, da minha casa. Antes eu falava de Deus para meu filho, orava com ele, né, cantava louvores com ele, sim, mas não era ainda da forma que Deus queria. Eu profetizava, sim, mas não era ainda da forma que Deus quer que seja. Filhos necessitam de uma atenção redobrada das nossas vidas. E outra coisa, YouTube, videogame, em nome de Jesus, isso não é para os nossos filhos. Não é que você não vai deixar ele assistir nada. Sim, mas você precisa estar perto. Determina um tempo. Você vai assistir YouTube, jogar videogame só final de semana por 1 horinha, e é o tempo que eu vou poder estar com você. Porque nós precisamos acompanhar o que nossos filhos assistem no YouTube, né, nas redes sociais. Porque, infelizmente, os nossos filhos não estão lá no mundo. Mas o mundo vai entrar dentro da nossa casa. Infelizmente não, felizmente nossos filhos não estão no mundo, mas infelizmente o mundo vai entrar dentro da nossa casa através da televisão, através das redes sociais. Então nós precisamos nos policiar. Os nossos filhos não são nossos, eles são emprestados, então nós precisamos devolver a Deus da forma que Deus nos trouxe. E da forma que Deus já determinou para eles antes de estar no ventre. Crianças cheias do Espírito Santo. Irmãos, e esse tempo não é para um tempo futuro, não. É para o tempo de agora que Deus tem chamado as nossas crianças. Deus, Ele tem derramado uma porção dobrada sobre a vida dos nossos filhos, mas dos filhos daqueles que os pais têm buscado, que os pais têm orado, que os pais têm profetizado. A unção de Deus está sobre as nossas crianças. Nós só precisamos ativar neles aquilo que Deus já determinou. E só depende de nós. Nós, pais, somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Então, a pergunta de hoje, o que nós temos feito para poder ativar nas nossas crianças aquilo que Deus já determinou? Porque se nós se nós não ativarmos isso,
Mais tarde pode ser tarde demais. Nós temos que ser mentores dos nossos filhos. Nós temos que sentar com os nossos filhos, não importa a idade que eles tenham. Sente, olhe nos olhos dos seus filhos, dos nossos filhos. Converse, pergunte, fale como foi o dia, como foi a escola. Mas tem que ser um tempo não é um tempo de um segundo. É um tempo que você às vezes vai deixar de fazer algo que é para você, mas para dedicar ao seu filho, né? Deus nos deu filho para cuidar, para poder moldar segundo a vontade do Senhor, segundo o caráter de Jesus Cristo. E Jesus só pode fazer isso pelos nossos filhos se nós estivermos impulsionando eles para aquilo que Deus tem na vida deles. Lá em Joel, no livro de Joel, vai nos dizer que as crianças irão profetizar. Então, nós precisamos hoje determinar isso e buscar em oração e colocar a mão na cabeça, profetizar. A gente precisa determinar, porque o Senhor, Ele está fazendo, mas precisa que nós venhamos ter o primeiro passo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.